eu só vou falar sobre o curso Apocalipse na Veia e vou falar sobre ofertas. E eu prometo para vocês que eu já vou pregar. Nós estamos vivendo um momento de muita ignorância. Eu sempre digo isso, que a palavra trevas no hebraico significa ignorância. E o diabo, ele é conhecido como príncipe das trevas. Por que o diabo é conhecido como príncipe das trevas? Porque ele governa sobre a ignorância. O diabo governa sobre ignorantes, sobre a ignorância. Aí a palavra de Deus diz, a palavra luz no hebraico. A palavra luz no hebraico significa conhecimento. Quando eu tenho conhecimento, as trevas não me pegam. Qual é o cartaz do curso Apocalipse na Veia? As trevas não me pegam. Por quê? Porque eu tenho clareza, eu tenho luz. Então, queridos, eu lancei esse curso com o intuito de você aprender o Apocalipse de uma forma clara, de uma forma simples. O telefone, agora nós estamos com uma irmã chamada Gabriele, que ela está nos auxiliando na secretaria do curso. Nós estamos caminhando para o terceira classe. E qual é o propósito do curso? Que você tenha luz. Porque Oséias 4:6, a Bíblia diz, o meu povo perece, porque lhe faltou o conhecimento. Você não pode desprezar o conhecimento, porque quem despreza o conhecimento, Deus o despreza. Então esse curso ele veio para abençoar a tua vida. Então veja bem, quando você tem luz, as trevas não te pegam. Eu vou colocar um breve testemunho. Coloca 4 minutos só, Nani, do áudio. É um áudio de uma irmã da Argentina. Eu estou com um aluno nos Estados Unidos, Japão, no Equador. Agora olha o que essa aluna está falando da Argentina. Pode soltar, Nani. Corta meu áudio. A paz do Senhor, querido pastor, pastor Carlos Cardoso, missionária Raquel. Um matrimônio muito lindo que Deus me deu a oportunidade de conhecê-los através do WhatsApp, através do mundo virtual que hoje estamos vivendo. Eu louvo a Deus pela vida dos senhores. Eu estou na Argentina, meu português é muito precário, mas eu me animei em nome de Jesus a enviar esse áudio para o Senhor, para a sua esposa, a qual eu admiro muito, e peço a Deus que me use como usa ela. As palavras dela, da missionária, ela vem carregada do Espírito Santo, porque eu sinto assim. Bom, pastor, o motivo do meu áudio é para dizer que eu tenho tantas coisas para falar com os senhores, para perguntar, sim, para agradecer enormemente a compreensão de vocês me aceitarem no curso Apocalipse na Veia, que eu estava tão entusiasmada para participar. E o dia 4 de maio, quando ia começar a aula, esse dia eu estava muito para baixo, porque eu queria fazer, mas eu não encontrava forma de pagar, ou se não era cruzar a fronteira, que a fronteira está fechada agora, para pagar o curso e também para contribuir às obras aos projetos que vocês levam adiante. Então, quando chegou 4 de maio, lá pelas 8 horas da noite, 7 ou 8 horas da noite, começam a me chegar os links, tudo para que eu também comece o curso.
eu confesso que eu não dei atenção porque, bom, me chegou nada mais, mas como eu não havia pagado ainda, mas depois os senhores me escreveram e pediram que eu lhe enviasse o questionário, foi aí em que eu entendi que o curso eu poderia estar fazendo também, que também eu tinha que estar fazendo o curso. Então, o curso para mim, o curso Apocalipse na Veia, para mim é maravilhoso. Eu queria começar a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, mas eu tinha uma resistência de ler a Bíblia a partir de Gênesis, que Gênesis é o princípio. Então, como qualquer livro, a gente tem que começar por um princípio para chegar ao fim. Mas eu tinha uma resistência e hoje o Gênesis é o livro que eu mais gosto através do curso do Apocalipse. Porque é como o Senhor diz nas aulas, que a gente não pode entender o fim sem saber o início. O curso para mim foi maravilhoso. Estou vivendo momentos incríveis. Eu, quando me batizei, há 1 ano e meio que eu estou batizada. Fevereiro de ano de 2019 eu me batizei, por fim. Coloca as fotos. Eu nasci em cuna... Meus irmãos, essa é a irmã Andréia da Argentina. Vocês veem que ela tinha dificuldade de ler a Bíblia, não gostava do Gênesis. E agora ela está amando o livro do Gênesis. E ela está se aprofundando na palavra de Deus. Então, querido, não deixe para depois o que você deve fazer hoje. Todos os alunos estão recebendo a aula em vídeo e áudio, vão começar a receber em PDF. No final do curso nós vamos ter um e-book do curso Apocalipse na Veia. Todos vão receber um diploma com 80 horas de carga horária. E esse curso é para você mergulhar na Bíblia, para aprender a Bíblia do Gênesis, que é o início da história, ao Apocalipse, que é o final. Então, todos que estão fazendo, tem alguns alunos aí na live, podem testemunhar, né? Mas todos podem aprender muito da palavra de Deus. Então, o contato está aí na descrição da irmã Gabriela, ou vocês podem entrar em contato comigo e estar abençoando essa obra. Queridos, também, esta semana, sexta-feira, nós vamos estar indo com o cantor Aládio Camargo para o Acre, Rio Branco no Acre. Depois nós vamos para Rondônia, Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul. Se os irmãos puderem nos ajudar, né? Todo o nosso desafio, ele sempre é no início do mês, até o dia 10 e depois é dia 20, que nós temos as rádios, tem a TV. E os irmãos que puderem nos ajudar, que não está lhe fazendo falta, nos ajude com essa obra. Eu mandei, eu esqueci, na próxima live eu vou mostrar, eu mandei a caixa de som que a irmã Eliane me deu, para o Espírito Santo missionário, já recebeu lá e vai começar o projeto Arrependa-se essa semana. E esta semana eu vou ganhar, olha o que eu vou ganhar essa semana, meu irmão. 4 caixas de som eu vou ganhar essa semana. Para semear na vida de 4 guerreiros que vão levar o projeto Arrependa-se para a sua cidade. Eu vou repetir. O irmão que está lá nos Estados Unidos falou, pastor, eu vou enviar 4 caixas de som, eu vou comprar aí no Brasil, vou enviar para sua casa. Irmão Carlos, meu xará. E nós vamos aí levar a 4 guerreiros para anunciar o projeto Arrependa-se. Então é Deus que está confirmando cada dia essa obra. Eu estava com áudio, mas por causa do tempo eu não vou colocar, mas na próxima live eu vou colocar, eu prometo para vocês, de um irmão que semeou na nossa vida R$20, uma oferta de R$20, e ele falou que está desempregado numa prova, mas Deus mandou ele nos ofertar R$20. E ele recebeu uma benção essa semana. Ele falou, pastor, eu recebi 2 cestas básicas, não está me faltando nada, e Deus, ele é o provedor da minha vida, e eu estou muito feliz com Deus, porque eu semeei na sua vida, e Deus proveu na minha vida o que eu precisava. Então, existem muitas pessoas que estão com experiências de estar ofertando na nossa vida, que estão prosperando, estão crescendo.
E eu sempre digo isso, meu irmão. Você precisa semear para você poder colher. Quem não semeia, não colhe. Então, eu nunca falo valores aqui de quanto eu gasto por mês, mas vocês podem ter certeza que alguns salários mínimos que nós gastamos e investimos no reino de Deus, em rádio, TV e estúdio, como você está vendo aqui, ó, todo esse estúdio, esse modelo novo de estúdio, tudo isso gera gasto. Deus nos deu o curso Apocalipse na veia, e Deus nos deu você para estar nos ajudando e para irmos mais longe, para que a palavra de Deus seja divulgada. Então eu volto a repetir, se você pode, se Deus tocar no seu coração, faça o que Deus está te mandando. Lucas capítulo 18, versículo 8. Vamos à palavra de Deus, que eu sei que tem pessoas que já estão dizendo, pastor, está falando muito. Eu sei, mas tudo que eu falei aqui, meu irmão, é pela urgência, pela necessidade. Glória a Deus. E em nenhum momento, está aí minha esposa falando, eu datei a volta de Jesus, meus irmãos. Como a minha esposa está dizendo, eu prego que eu preciso aguardar Jesus como que se ele viesse buscar a igreja agora. Jesus pode voltar hoje, pode voltar agora, e nós temos que aguardar a vinda de Cristo, como que se ele viesse buscar a igreja hoje. Mas que está muito próximo está. Eu nunca datei a volta de Jesus em todo o meu ministério. Em todo o meu ministério eu nunca datei a volta de Jesus. Mas eu sempre digo uma coisa. O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Aí olha o que o apóstolo Paulo diz, os que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro. E ele disse assim, depois nós os vivos seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. O apóstolo Paulo aguardava Jesus para aqueles dias. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, e já está próximo o fim de todas as coisas. Pedro pregava sobre o Apocalipse, o fim, sem conhecer, sem ter o deslumbre que nós estamos, mas o apóstolo Pedro, por ele pregar que o fim estava próximo, ele aguardava Jesus para aqueles dias. O apóstolo João pregou em 1 João, capítulo 2, verso 14. Ele disse, filhinho, já é a última hora. Paulo aguardava o arrebatamento, Pedro disse que o fim estava próximo e João disse, e já é a última hora. Se eles aguardavam Jesus por seu tempo, quem sou eu para não aguardar Jesus agora? Nós temos que entender que Jesus, ele vai voltar porque é profecia. E o cenário que está se armando é altamente profético e está tudo na Bíblia que ele vai voltar a qualquer momento. Nós precisamos aguardar Jesus agora, como que se ele viesse buscar a igreja agora. Lucas capítulo número 17, versículo 8. Deus tem uma palavra para o seu coração. Olha o que diz a palavra de Deus. Digo-vos que depressa lhes fará justiça quando, porém, olha a pergunta. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha a pergunta, meus irmãos. Quando vier o Filho do Homem, porventura ele achará fé na terra? Existem dois tipos de fé na Bíblia. Existe a fé natural que todos nascem. Querido, se você dirige um carro
Só de você entrar no carro, ligar o carro e dizer, eu estou indo para o centro da cidade, você tem fé que você vai chegar no centro e que você vai voltar para sua casa. Todo dia quando você sai para trabalhar, para fazer alguma coisa, você tem em mente, você tem fé que você vai conseguir fazer tudo aquilo e vai voltar. Isso é uma fé natural que nós usamos e não entendemos que isso é fé. Existe a fé como dom do Espírito. Na classe de dons do Espírito, existem os dons da palavra da ciência, palavra da sabedoria e discernimento de Espírito. E existem os dons da palavra. Existem os dons de maravilha, existem os dons de curar e existe o dom da fé, que é uma fé sobrenatural. O que é a fé? A fé, segundo o escritor aos Hebreus, é a Bíblia que responde o que é fé. É a Bíblia que nos mostra o que é fé. Em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz, ora, a fé, olha o que é a fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por elas os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Foram criados os mundos, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não vejo. E nós estamos vivendo um momento em que a fé está sendo minada. Porque crer em Deus eu só creio pela fé. Crer que Cristo morreu, ressuscitou e voltou para o céu e vai voltar para buscar a sua igreja, eu só creio nisso pela fé. Porque eu nunca vi Jesus, eu nunca vi Deus, mas eu creio que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que nele esperam e o adoram. E o que está sendo minado é a fé genuína. E a cada dia que passa, nós estamos vendo que a fé em Deus, a fé na palavra, a fé em Cristo, a fé na volta de Jesus, a fé no juízo, a fé que toda a palavra é a boca de Deus falando conosco, que toda a palavra é divinamente inspirada, proveitosa, está indo embora. E que eu estava estudando sobre esta mensagem que eu estou pregando hoje, e diante de tudo que eu já falei nesta live, está havendo um bombardeio universal contra a fé. Expressar a sua fé. Fazer as coisas por fé. Então, quais são os inimigos da fé? Os inimigos da fé, um deles se chama a doutrinação satânica. Entenda, querido, que não é de hoje que o olho de Horus está atuando. O olho de Horus está atuando no mundo desde o Egito Antigo. Existe uma linhagem humana que ela é totalmente propensa ao império das trevas. Quando a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, dominadores, que estão nas regiões celestiais, existe uma casta de demônio que ele vem trabalhando sobre monarcas, sobre reis, sobre líderes, sobre políticos, desde o Gênesis até o momento de agora. Existe uma casta de demônio que trabalha no meio político, na mídia, na educação, para que a cada ano que passe o homem se distancie do propósito e que se renda às vontades. Porque você está vendo um monte de jovem indo para a rua, protestando contra a família, a favor do aborto, a favor da legalização da droga, a favor da ideologia de gênero. Você sabe por quê, meu irmão? Tem um monte de gente indo para a rua gritando
Porque lá nos Estados Unidos, domingo passado, teve uma marcha para Satanás, por um governo único. Veja, os homens estão clamando pelas trevas, porque eles estão sendo doutrinados. Eles estão sendo ensinados. Agora presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso aqui é revelação. Meu irmão, essa mensagem, eu orei hoje pela manhã, para Deus me dar essa palavra. Eu passei a tarde estudando para pregar para você agora. Entenda, esta doutrinação, ela não começa agora. Ela começa desde o nosso nascimento. E esta geração que nasce sobre esse sistema tecnológico, científico, tudo que está ocorrendo agora, ela está muito distante de toda a verdade e de todo o princípio da palavra. Por quê? Pelo que esse povo está sendo doutrinado hoje? Pela mídia, pelos jogos de videogame, pelos desenhos animados. Então veja bem, a doutrinação, o ensino, é normal você ver crianças com tablets na mão, assistindo o que quer. É normal você ver crianças pegando o controle de uma TV e assistindo o que quer na televisão. E os pais não enxergam que se o filho fica o dia inteiro jogando videogame, querendo matar as pessoas por rede, ele está sendo doutrinado pelo mal. Os pais desta geração não entendem que se os filhos ficam o dia todo com o celular na mão, fazendo o que quer, conversando com quem quer, ele está propenso à maldade. Quando você olha para a doutrinação, ela vem de berço. A partir do momento que o homem nasce, Satanás, ele quer apagar da memória do homem que existe um Deus, que existe um Criador, que existe juízo, que existe pecado. E então esta doutrinação, ela vem afetando todo o princípio da palavra na estrutura da humanidade. E a pergunta de Jesus é muito forte. Porventura, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porque Jesus sabia que a natureza humana iria vagar para longe do objetivo e do propósito. E o que nós estamos vendo, querido, se você tem Netflix na sua casa, e me diga, eu quero que você analise comigo, existe alguma série da Netflix que não tenha um homossexual, um princípio ideológico da ideologia de gênero? Todos os desenhos, filmes que estão sendo gerados para adolescente e jovem hoje têm apologia ao suicídio. Aí nós vamos para jogos de videogames, nós vamos para os ensinamentos de faculdades com princípios científicos totalmente diabólicos e malignos. Então veja que quando você pega o que eu estou falando, hoje, a ONU foi criada para gerar uma educação universal, uma saúde universal, um governo universal, uma moeda universal. A educação do mundo todo só pode propagar o que a ONU diz. E a ONU é uma base do governo do anticristo. Então o que a ONU quer que as escolas, as faculdades, as creches, o que a ONU quer que os seriados, que a mídia, que os jogos pregue para esta geração? Vocês estão entendendo? Porventura o Filho do Homem vai achar fé na terra quando ele vier? Por que não vai achar, pastor? Porque essa geração está sendo doutrinada a ser lésbica, homossexual, idólatras, adúlteros, profanos, mentirosos. E tem um monte de crente que vive dentro de um sistema religioso, mas a mente dele é doutrinada para o mundo. Eu fui fazer uma visita hoje, a irmã falou, pastor, eu estava com a sua caixa com o som, ela tem uma caixa de som e ela anuncia na rua, e ela falou, eu estava andando com a caixa de som, falando a sua mensagem, dizendo que o povo precisa se arrepender. Uma irmã apontou a mão para a caixa e disse, eu repreendo essa mensagem em nome de Jesus. Sabe por que a irmã falou? Porque a doutrinação dela, a mente dela é humana, é carnal, não tem fé. Não crê na palavra, não vive a palavra.
Então esta doutrinação, ela vem desde a origem do ser humano, para de tirar toda a codificação da Bíblia, para tirar da mente do homem princípios e valores éticos e morais. E queridos, em nome de Jesus, nós estamos vendo que a carne está sendo mais alimentada do que o espírito. E dentro desta doutrinação que está, você vê um monte de gente dentro dos templos, mas o povo que está no templo não tem fé. Porque quando você fala para exercitar fé, eles não têm coragem. Meu irmão, eu acho, me desculpe, eu tenho orado por muitas pessoas, eu peço oração por mim. Mas se você tem alguém enfermo na sua casa, você não precisa ligar para os outros pedindo oração. Por que eu não preciso, pastor? Porque você tem autoridade no nome de Jesus de impor a mão sobre o enfermo e profetizar a cura. Não é pastor que opera milagre, não é profeta que opera milagre, não é apóstolo que opera milagre, quem opera milagre é Jesus. Então uma pessoa, ela tem fé que se fulano orar alguma coisa vai acontecer, ora você, meu irmão. Então veja bem, essa doutrinação do lado mundial, ela existe, mas está havendo a doutrinação religiosa. Como eu falei na última live, tem um monte de gente que não está aguentando mais ir para os cultos, porque não querem fazer campanha de milagre. Por quê? Porque o sistema só está falando de dinheiro e de milagre, de porta aberta, de provisão, de sal, de vela, de isso, daquilo. E não prega a Bíblia como ela é. Então por que, pastor, a gente envia áudio falando que Jesus vai voltar e o povo não acredita? Porque eles foram doutrinados dentro da própria igreja a não acreditar no céu. Misericórdia, Jesus. Eles foram doutrinados dentro da igreja a amarem mais o mundo do que a Deus. Então eles só ouvem falar de milagre, eles só ouvem falar de bênção, eles só ouvem falar de triunfo, e por eles não ouvir juízo, santidade, arrependimento, arrebatamento, eles estão dentro do sistema, mas não acreditam que isso vai acontecer. Não tem fé. Então veja o nível que nós chegamos, porque os altares se corromperam com o sistema doutrinário do mundo, e nós chegamos no momento em que a ciência, a filosofia, a mídia, a educação, ela está afastando o homem do propósito. E eu vou falar algo aqui muito forte, Gálatas, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo, ele vai falar, aleluia, sobre os frutos, sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Eu quero te dizer, meu irmão, infelizmente, sabe por que Jesus está dizendo, porventura, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Porque ele sabia que a carne dessa geração seria mais alimentada do que o Espírito. Porque quando você pega Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, vem os 16 obras da carne. Você vê que a carne está sendo mais alimentada. Essa geração ouve música. Essa geração é viciada em série, é viciada em novela. Essa geração é viciada em shoppings. Essa geração é viciada nas coisas da terra. Esta geração não lê Bíblia. Esta geração não sabe o que é fazer jejum. Essa geração não sabe o que é tirar uma horinha de joelho, uma horinha só de joelho, falando com Deus. Para muitos, se você falar que ora uma hora, fala que você é fanático e religioso. Se você falar para muitos crentes que lê a Bíblia todo dia, ele vai falar, você vai ficar louco se ficar lendo a Bíblia todo dia. Por quê? Porque a carne
está mais alimentada do que o Espírito. Eu estou sendo mais doutrinado para amar o mundo, para amar o pecado, do que amar a Deus acima de todas as coisas. Então olha o que é a carne alimentada, porque a Bíblia diz aqui, ó, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Olha a carne sendo alimentada, adultério. Passou pelo que o adultério pode surgir? Por rede social. O adultério pode surgir por tanta coisa. Fornicação, sexo antes do casamento. Eu terminei a mensagem semana passada, uma irmã mandou um áudio para mim, dizendo, pastor, pelo amor de Deus, ore por mim. Eu estou em fornicação com meu namorado e eu sei que não vou subir. Efésios 5:5, a Bíblia diz, está na Bíblia, que nenhum fornicador entrará no reino de Deus. Aí, os pais e jovens hoje deixam os filhos namorar e ter relação sexual. E alguns ainda têm orgulho pelo filho estar tendo relação. As mães já ensinam as filhas a tomar anticoncepcional para não engravidar. E vivem em fornicação dentro da igreja. Que fé é essa? Aí vamos lá. Impureza. Lascívia. Você sabe que lascívia é sedução. E não é só mulheres que querem seduzir. Hoje os homens estão tudo bombadão. Aí você vê mulheres se expondo nas redes sociais e homens se expondo. Lascívia. Desejos da carne. Querer usar o corpo para atrair o outro pelo jeito que veste. É forte, mas é a Bíblia, é a verdade que vai te libertar, meu irmão. É a Bíblia que vai te libertar do império do pecado. Por que você não consegue orar? Por que você não consegue jejuar? Por que você não acredita que Jesus vai voltar? Por que você não quer o céu? Porque a tua carne está bem alimentada. É porque a tua carne está mais alimentada do que o Espírito. E vamos lá. Inveja, homicídios, bebedice, glutonaria e coisa. Daí vem lá. Idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias. Até heresia é obra da carne. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, coisas semelhantes a essas acerca, como antes já tinha vos dito, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se você está vivendo nas práticas da carne, você não entra no reino de Deus. Então o que eu estou falando? Que a doutrinação, até do nosso sistema religioso, está nos afastando da verdade bíblica. Está nos afastando do propósito de Deus para a nossa existência. Aí nós temos a fé materializada. Meu irmão, eu acho engraçado, essa semana o irmão mandou um áudio para mim. Se ele estiver aí, eu respondi ele. Pastor, eu era de uma denominação, eu tenho um monte de óleo em casa, eu tenho costume de ungir tudo. Aí eu falei, a Bíblia diz para os presbíteros ungir, né? Os bispos, presbítero na Bíblia é bispo. Aí ele falou, não sou consagrado não, mas na minha igreja eles dão óleo. Fé materializada. Meu irmão, se eu precisar tocar para crer, é fé materializada. E fé é eu acreditar no que eu não vejo. Eu me lembrei agora que eu fui expulsar demônio numa casa. E sabe o que aconteceu? Eu lá na casa expulsando demônio. O rapaz também tinha feito um pacto com o diabo. Ele tinha o Salmo 91 de trás para frente e o Pai Nosso de trás para frente, escrito em sangue dentro da carteira dele.
Aí uma hora o demônio pegou ele, queria quebrar o pescoço, dizendo: ele é meu, eu não saio. Daí eu repreendi, e era uma legião de demônio. Eu nunca vou esquecer. A mulher dele era de uma denominação, ela falou: pastor, eu posso fazer o que eu creio? Eu falei: pode. E ela foi em cima da geladeira e pegou um pote de sal, que ela trouxe do Vale do Sal. E ela pegou e começou a passar em cima daquele homem, aquele sal, e o demônio dava gargalhada. E dizia assim: pode passar que eu gosto. Sal não expulsa demônio. Óleo ungido não expulsa demônio. Rosa ungida não expulsa demônio. Vassoura ungida não expulsa demônio. Em meu nome vocês expulsarão os demônios. O que expulsa demônio é a autoridade que está no nome de Jesus. Oh glória! É a palavra. A autoridade está na palavra. Deus seja louvado, querido. Os inimigos da fé, qual são, pastor? Doutrinação satânica, ciência, filosofia, inteligência artificial, tecnologia, fé materializada, fé corrompida. É o inimigo da fé genuína, da fé daquele que crê, daquele que está, daquele que habita em Deus, que está em Deus. Querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, querido. Se as tuas redes sociais estão roubando o teu momento com Deus, faça jejum para se libertar desse mal. Porque a Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. A Bíblia diz: todas as coisas nos são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Quando algo me escraviza e me domina, é pecado. Eu sou livre em Cristo Jesus. Para o que é liberdade, pastor, é o poder de escolha. Você é livre para escolher o que faz bem para você e para a tua comunhão com Deus. Então nós estamos vivendo um momento que a fé está sendo bombardeada, que as pessoas, elas acreditam com o lábio, mas o coração está longe do propósito de Deus. E veja que, porventura, o Filho do Homem achará. Eu só acho aquilo que eu procuro. Eu só acho aquilo que eu vou atrás. Então qual é a fé? Qual é a fé que Cristo quer encontrar em nós? Qual é a fé que Cristo quer encontrar na sua igreja quando Ele vier? Você sabe qual é a fé que Cristo quer encontrar em mim e você? É uma fé genuína. É uma fé que tem intimidade profunda com a palavra. Eu vou repetir: qual é a fé, pastor, que Cristo quer achar em mim quando Ele voltar? É uma fé que tem intimidade profunda com a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo declarou: a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. A fé não vai se manifestar na minha vida se eu ficar o dia todo no Facebook, no Instagram, vendo série na Netflix. A fé não vai se manifestar na minha vida se eu ficar o dia todo ouvindo música e ouvindo louvor. A fé não vai manifestar na minha vida se eu ficar ouvindo testemunhos de pessoas. Não vai ouvir, não vai se manifestar. A única coisa que vai manifestar fé em mim e você, uma fé que gera intimidade com a palavra, é a palavra.
Então, querido, se você não ora a palavra, eu tenho dito, muitas pessoas têm chegado até mim e dito: pastor, eu não consigo orar. Meu irmão, dobre o joelho, abre a Bíblia nos Salmos e começa a recitar Salmo, porque Salmo é oração, Salmo é adoração. E quando você começar a orar a palavra, a fé vai se manifestar, o céu vai se abrir, o poder de Deus vai cair sobre a tua vida. Tem crentes, meu irmão, que não leram a Bíblia toda ainda. Tem crentes que não tem nem 10 versículos decorados. Como é que você vai ter fé diante das trevas, diante do império do mundo, diante do sistema do anticristo, se você não tem a palavra? Jesus, ele entrou na casa de Satanás, no deserto. Deserto é conhecido como casa da serpente, é o lugar do inimigo. Veja que o diabo, Lúcifer, Satanás incorporou na serpente e entrou no paraíso e derrubou o homem. E Jesus, após ser batizado por João Batista, ele vai entrar na casa de Satanás no deserto. E ele foi entrar no deserto para ser tentado. E como é que Jesus venceu Satanás no deserto? Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! E querido, Jesus venceu Satanás na casa dele pelo poder da palavra. Como é que um crente que não conhece Jesus... Esses dias eu vi um pregador dizendo que Lucas andava com Jesus, porque Lucas escreveu o evangelho. Meu irmão, Lucas andava com Paulo. Lucas não era discípulo. Mas sabe por que o pregador fala isso? Porque não lê a Bíblia, porque não conhece a Bíblia, porque não estuda a Bíblia. Querido, em nome de Jesus, sem a palavra você não vai suportar. Sem a palavra você não vai subir no arrebatamento. Que fé que Jesus quer encontrar em mim? É uma fé que tem uma intimidade profunda com a palavra. Aí em Mateus, eu vou ler Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Olha o que diz a Bíblia, meu irmão. É a Bíblia, é a palavra. Olha o que diz a Bíblia. Se você não tiver intimidade com a Bíblia, com a palavra, você não tem fé. Aí em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo, pois, aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateu aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpres, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa na areia. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Querido, presta atenção. Se você não tiver palavra, você não vai suportar o que está para acontecer daqui para frente com o mundo e com a história da igreja. E veja que Jesus disse: se você... Eu vou dar o exemplo do que Jesus estava dizendo, que é ter intimidade com a palavra. Veja bem, imagine que eu sou um pai de família nesse tempo que Cristo falou. Porque quando fala construir a casa na rocha, você acha que é em cima de uma rocha que se constrói. Não, meu irmão. Nesse tempo bíblico aqui, os terrenos eram cheios de pedregulho. Todos os terrenos tinham muito pedregulho. Então imagine que eu sou o prudente. Eu tenho que cavar os pedregulhos até achar a rocha. E se eu não achar a rocha, eu não vou parar. Então eu vou tirando o pedregulho até achar a rocha. Quando eu acho a rocha, eu ergo a minha casa. Aí imagine que o Nani, que está aqui da NSTV, imagine que ele, meu irmão, é o imprudente. Edificou a casa na areia. Sabe quem era o imprudente que Jesus está dizendo? É o homem que começa a cavar em cima do pedregulho e ele não acha a rocha. E ele começa a cavar e não acha a rocha. De repente ele se cansa e fala: eu vou construir a casa em cima do pedregulho mesmo. Aí imagine que o Nani constrói a casa no pedregulho e a minha casa está sobre a rocha. Vai vir o vendaval.
vai vir a tempestade, sabe o que vai acontecer? Eu vou dormir de babá, mas o Nani vai ficar desesperado no primeiro vendaval, porque ele sabe aonde a sua casa está edificada. Ele sabe que o vento pode derrubar a sua casa. Sabe o que é isso? Cavar pedregulho para achar a rocha é querer ter intimidade profunda com essa palavra. Tem crentes que não suportam ouvir uma hora de Bíblia. Meu irmão, se você não suporta ouvir uma hora de Bíblia, você não vai ouvir o toque da trombeta. Porque a igreja que vai subir, ela não está firmada em fábula. A igreja que vai subir, ela não está firmada em revelação, em profetada. A igreja que vai subir, pode vir o vento que vier, a tempestade que vier, o tornado que vier. Ela sabe em quem ela está edificada na palavra. Vendaval, tornado, não derruba a casa de crente que tem intimidade com a palavra. Não é a ciência, não é a filosofia, não é a doutrinação humana que vai tirar o crente da palavra. Glória ao nome do Senhor, em nome de Jesus, meu irmão, que o teu coração venha se voltar ao poder dessa palavra. Eu quero profetizar que haverá dentro de você uma fome absurda pela palavra, que você não vai conseguir mais dormir sem ouvir a palavra, sem ler a palavra, que a tua vida vai tomar outro rumo, porque a tua vida vai estar firmada sobre o poder dessa palavra. Glória ao nome do Senhor. O Espírito de Deus está falando com crentes aqui, e eu quero profetizar para você, filha de Deus e filho de Deus. Existem dois dons do Espírito, a palavra da ciência e a palavra da sabedoria. E nesta noite o Espírito Santo quer te presentear com o dom da palavra da ciência e o dom da palavra da sabedoria. Ele te revelará os tesouros escondidos da sua palavra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia! Pastor Carlos, qual é a fé que Jesus está procurando? É a fé daqueles que têm intimidade com a palavra. Segundo, Jesus quer achar em nós uma fé de excelência. E eu só vou citar Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. A Bíblia fala do centurião que veio clamar pelo seu servo. E a Bíblia diz que aquele homem chegou até Jesus e disse: Senhor, o meu servo está doente. E Jesus disse assim: olha, eu vou lá na tua casa curar teu servo. E o centurião olhou e disse: não, Senhor, eu tenho um monte de soldados aqui, e eu dou uma ordem, eles têm que obedecer a minha ordem. Daí o centurião disse: basta uma palavra tua, e o meu servo sarará. E a Bíblia diz que Jesus olhou para o centurião e disse: eu nunca vi tanta fé em Israel, porque aquele homem acreditou que bastava uma só palavra. Orebacandio reminaia. Pedro pescou a noite toda e não pegou nada. Jesus disse: vai para o alto mar, joga a rede do lado direito que tu vai pescar. E Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, vai lá pescar, tem um peixe, o primeiro peixe que você puxar, tem uma moeda e você vai pagar o imposto por mim e por ti. Pedro acreditou na palavra. Isso é uma fé com excelência. Pedro pega o peixe, pega a moeda e paga o imposto. Sabe por quê? Porque creu na palavra. Querido, qual é a fé que você tem exercitado? Qual é a fé que você tem manifestado? Eu acho interessante que essa fé com excelência, quando você lê 2 Crônicas capítulo 1, quando Salomão vai ser declarado rei, sabe o que vai acontecer?
Salomão, se você ler o capítulo inteiro de 2 Crônicas, capítulo 1, você vai ver que Salomão, ele manda todos os sábios perguntar qual é o maior sacrifício que foi oferecido a Deus. Aí os homens disseram: Salomão, o maior sacrifício oferecido a Deus foi quando teu pai trouxe a arca da aliança da casa de Abinadab para Jerusalém. Davi ofereceu 500 boi diante da arca antes de entrar. Aí Salomão disse: então prepara 1000 bois, porque eu quero dar a maior oferta ao meu Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus vai receber a oferta de Salomão e vai aparecer para ele em sonho e vai dizer: pede-me o que tu queres que eu vou te dar. Sabe por quê? Porque Salomão quis oferecer um sacrifício com excelência. Quando eu tenho uma fé com excelência, em Gênesis capítulo 15, Deus pede um sacrifício para Abraão. E Abraão oferece o cordeiro, o cabrito, a pomba, da forma que Deus pediu. E quando Deus recebe o sacrifício com excelência de Abraão, a Bíblia diz que Deus se manifesta na vida de Abraão e revela o que vai acontecer 400 anos à frente com a sua descendência. Porque Abraão ofereceu um sacrifício ao nível de Deus. Querido, qual é a fé que você tem exercitado? Pastor, qual é a fé que Jesus vai procurar quando ele vier? É uma fé com intimidade com a palavra e é uma fé com excelência. Querido, fazem quase 20 anos que eu não sei o que é ter um salário no final do mês. Fazem quase 20 anos que eu vivo pelo poder dessa palavra. E eu quero te dizer que eu vivo debaixo da bênção, debaixo da promessa. Sabe por quê? Porque eu acredito no poder dessa palavra. Eu me lembro uma vez que um pastor chegou até mim e disse: meu filho, Deus manda eu te dizer que nunca vai faltar nada para você, porque Ele te deu a palavra. Querido, em nome de Jesus, quando eu comecei meu primeiro programa de rádio no ano passado, na Rádio Unção, aqui em São Paulo, eu liguei para a rádio e perguntei quanto é o programa. A mulher falou: é tanto. Sabe o que era? Era todo o dinheiro que eu tinha. Eu esvaziei a minha conta no outro dia e eu entrei na rádio. Da Rádio Unção eu fui para a rádio no Nordeste. Esse programa aqui vai passar lá na Rádio de Itarema. Da Rádio de Itarema eu fui para o Rio Grande do Sul, na Rádio Aliança. Da Rádio Aliança nós fomos para a televisão. Da televisão nós fizemos um site, um aplicativo que tem uma rádio 24 horas. E eu quero te dizer, sabe o que aconteceu? Eu acreditei no que Deus falou comigo. Eu entrei num programa e agora todo dia eu estou sendo ouvido por milhares de pessoas no Brasil e fora dele. Sabe por quê? Porque eu acredito no poder dessa palavra. Sabe o que acontece, meus irmãos? Muitos dizem que creem, mas na hora de acreditar, eles abandonam a fé. A fé é o acreditar no invisível, como que se o invisível já existisse. Porque o Deus que eu adoro, o Deus que você adora, Ele traz a existência, Ele materializa aquilo que não existe ainda. E Ele chama aquilo que não existe pelo nome. Até quando você vai viver no raso? Até quando você vai viver na dúvida? Até quando você vai duvidar do que Deus já falou e mandou você fazer? Obedeça, para você ter experiência com o sobrenatural. Sabe qual é a fé que Jesus vai procurar quando Ele vier? É uma fé inabalável. E talvez o que você vai ouvir aqui você nunca ouviu. Porque em Mateus capítulo 17, versículo 20, eu vou ler para você. Mateus 17, 20. Jesus fala sobre a fé do tamanho do grão de mostarda. Olha só o que Jesus disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como de um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos é impossível.
Sabe o que é isso? Jesus estava falando da incredulidade dos discípulos que não puderam expulsar um demônio de um jovem. Mas Jesus, ele vai falar de uma fé inabalável. Porque muita gente diz, não, mas se você tiver uma fé tão pequenininha como um grão de mostarda, você pode fazer o que você quiser. Não, meu irmão. Sabe por que Jesus usa o grão de mostarda? Porque o grão de mostarda, ele é tão pequeno que não tem como você quebrá-lo. Ele é tão sólido. Eu descobri que você pode pegar um rolo compressor e passar em cima de um grão de mostarda. O grão de mostarda não quebra. Você sabe o que é isso? Jesus não estava falando de uma pequena fé. Apenas, ele estava falando de uma fé inabalável. É uma fé que não duvida. É uma fé que todas as circunstâncias diz não. Mas eu continuo crendo no poder da palavra. É uma fé inabalável, é esta fé. Ah, mas foi os homens que criaram a doutrina do arrebatamento. Ah, mas foi os homens que ficam dizendo, ah, mas o apocalipse já aconteceu. Meu irmão, é uma fé que duvida. Não, meu irmão, é uma fé inabalável. Eu acredito porque está escrito. Eu acredito porque está escrito. Pode vir o vento que vier, pode vir um anjo pregar outro evangelho, pode vir um cientista pregar outro evangelho, pode vir um doutor, um PhD, pode vir o que vier pregar outro evangelho, eu não vou sair porque a minha fé é inabalável. Pode vir a tempestade que vier, o tormento que vier, eu permaneço caminhando porque a minha fé não está firmada em homem, a minha fé não está firmada na ciência. A minha fé não está firmada em doutrinação satânica. A minha fé é inabalável porque ela está na palavra. Oh glória! Oh glória! Mas para concluirmos esta mensagem, sabe qual é a fé que Jesus vai procurar nesses últimos dias? E agora, irmão Miros vai glorificar pelo que eu vou falar aqui. É uma fé primitiva. Sabe por quê, meu irmão? Atos capítulo 2, olha o que era a fé da igreja primitiva. É essa fé que Jesus quer encontrar em nós. Atos capítulo 2, versículo 42 a seguir. Isso daqui é a fé primitiva. É a fé da inauguração da igreja, é o Espírito que tomou a igreja. E sabe o que aconteceu com a igreja primitiva? E essa fé que Jesus quer achar em nós. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina que é na palavra. E perseveravam na comunhão. E no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sabe o que é isso? É uma fé primitiva, que gerou um tamanho de fé tão grande, que o povo que fazia parte desta igreja vendia tudo que tinha e trazia ao pé dos apóstolos. Está aqui, meu irmão. Versículo de número 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão, tendo em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Agora eu quero perguntar, você é cristão, meu irmão? Quanto tempo faz que você não dá pão para o necessitado? Quanto tempo faz que você está de mal com alguém? A fé primitiva é uma fé que gera comunhão. É uma fé que gera um amor profundo pela palavra. A fé primitiva é uma fé que eu vejo a necessidade do meu próximo e eu não fico alheio, eu estendo a minha mão. A fé primitiva é aquela que gera temor. E é uma que traz sinais sobre a minha existência. Que fé que Jesus quer encontrar quando Ele voltar? É uma fé de comunhão profunda com a palavra.
é uma fé de excelência, é uma fé inabalável e é uma fé primitiva. Ele vai achar essa fé em mim. Ele vai achar esta fé em você. E eu quero concluir essa mensagem, eu só vou ler um texto aqui para vocês. E esse texto ele é muito interessante, porque ele fala de um homem, um alpinista, que ele era muito egoísta. E ele saiu para escalar uma montanha de gelo, sozinho. E aí vamos ver agora. Olha o que diz essa história, querido. A história ela é tremenda. E ela diz assim, ó. Glória a Deus. Que este alpinista, ele era, olha só, era uma vez um alpinista que procurava sempre desafios mais intensos para se superar. E assim, depois de muitos anos de preparação, resolver escalar uma alta montanha. Mas ele queria a glória apenas para si, e por isso resolveu escalar sozinho, sem nenhum companheiro. O que seria natural no caso de uma escalada daquela dificuldade e risco. Começou a subir, e as horas foram passando e não levava material para acampar, nem roupas para se aquecer. E apesar disso, resolveu continuar a escalada. E sabe o que aconteceu? Decidido a atingir ao topo, escureceu a noite, caiu como um breu nas alturas da montanha, e não era possível ver absolutamente nada. Tudo era escuridão, zero de visibilidade, porque não havia lua e as estrelas estavam cobertas pelas nuvens. A 100 metros do topo, o alpinista escorregou e caiu. Sabe o que aconteceu? Ele caiu a uma velocidade vertiginosa, sem compreender o que estava acontecendo naquela escuridão, e sentiu uma terrível sensação de ter sido sugado pela força da gravidade. Durante a angustiante queda, passou pela sua mente todos os momentos tristes e felizes que tinha vivido. De repente sentiu um forte puxão que quase o partiu no meio. Tinha parado de cair e estava pendurado pela corda que o segurava. Com aquele alpinista era experiente e tinha cavado estacas de segurança com grampos ao longo da subida. Naquele momento de silêncio, suspenso pela corda, e na completa escuridão, com a sua última restia de esperança, dirigiu-se a Deus. Oh, meu Deus, ajuda-me! De repente, uma voz grave e profunda vinda do céu respondeu: meu filho, o que é que queres de mim? Por favor, meu Deus, salva-me, respondeu o alpinista. Acreditas mesmo que eu posso te salvar? Eu tenho certeza que sim, meu Deus. Aí Deus falou com ele: então pega a tua faca e corta a corda que te mantém pendurado. Houve um momento de silêncio e reflexão. O homem agarrou-se ainda mais à corda e chegou à conclusão que se cortasse a corda não sobreviveria. O pessoal do resgate no dia seguinte encontrou o alpinista congelado, morto, agarrado com a força de uma corda e tão somente 2 metros do chão. Sabe por que o alpinista morreu? Porque ele não acreditou na voz de Deus. E eu concluo essa mensagem dizendo para você: se você não crer, nada vai acontecer, meu irmão. Mas se você crer, Deus vai te socorrer desse momento que você está vivendo. Se você crer e cortar a corda e obedecer, Ele vai te salvar. Mas você precisa acreditar. Deus tem algo grande para a tua vida. Deus quer se manifestar na tua existência.
Mas para isso não adianta acreditar de boca. Fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Deus quer manifestar-se na tua existência. E Ele quer achar fé em você. Oh glória. Querido, quando Deus, escute isso aqui e eu vou orar por você. Quando Deus encontra um homem de fé, Ele deposita neste homem, nesta mulher, riqueza. Quando Deus encontra um homem e uma mulher de fé, Ele derrama sobre esta pessoa mistérios. Quando Deus vê um homem movido por fé, Ele deposita nessa pessoa poder e autoridade. Que Deus venha encontrar fé em nós. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Pastor, como é que eu vou sair dessa situação? Pela fé. Você não nasceu na situação que você está vivendo. Como é que vai mudar a minha vida, pastor? Pela fé na palavra. Obedecendo, lendo, crendo e vivendo a palavra. Como é que a minha vida vai mudar? Pelo poder da palavra. Deus quer se manifestar na tua vida. Saia da doutrinação satânica e venha para a palavra, meu irmão. Se debruce na palavra. Coma da palavra. Viva por esta palavra. Orebacândio reminastia. Oh, eu estou sentindo a glória de Deus, a autoridade do céu. Pastor, como é que a porta vai se abrir? Pela fé. Como é que o milagre vai acontecer? Pela fé. Sabe o que é fé? Você não está vendo, mas você já pode dizer, eu creio que a porta já abriu. Eu creio que a cura já chegou. Eu creio que o milagre já aconteceu. Meu irmão, comece a agradecer antes das coisas existirem na tua vida. Oh Espírito de Deus, eu quero orar por você. Feche seus olhos aí na sua casa, reúna a sua família. Esta semana, exercite a tua fé. Senhor, muito obrigado por este momento. Obrigado porque nós estamos reunidos aqui, Senhor, é pela fé. É porque a tua palavra, ela é nova a todo momento. E eu liberei a tua palavra. Ó Deus, que quando Jesus vier, Ele possa achar fé em nós. Uma fé em comunhão com a palavra. Uma fé de excelência. Uma fé inabalável. Uma fé primitiva. Uma fé que permanece na rocha. Que pode vir o vento, a tempestade que vier, que permanece em pé. Ó Deus, nós queremos mais intimidade com a tua palavra. Que nós possamos ter experiências contigo. Que nós possamos ver enfermos serem curados, demônios sendo expelidos, portas se abrirem, o teu reino se manifestando com poder. Ó Deus, venha manifestar a tua glória sobre a nossa vida. Que nós não viemos ser como esse alpinista, Senhor, que não acreditou. E ele preferiu agarrar-se numa corda do que cortá-la e viver pela fé. Ó Deus, em nome de Jesus, que toda corda que nos prende venha a ser cortada hoje, porque nós queremos ter experiências contigo. Se manifeste na nossa existência, Deus. Se manifeste no nosso caminhar, Senhor. Se manifeste na nossa audição, na nossa visão, na nossa boca. Que nós viemos profetizar vida onde há morte. Que nós viemos profetizar o teu reino em expansão por onde passarmos. Ó Deus, em nome de Jesus, marca a nossa semana pela fé. Em nome de Jesus, que possamos ousar crer naquilo que ainda não se manifestou, como que já existe. Em nome de Jesus, abençoa a semana dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus,
Meus irmãos, fique com essa palavra. Terça-feira nós estamos juntos, quarta, quinta tem a live. Quinta-feira também eu vou estar com um grupo do Zoom, que é um grupo de pessoas que estão sem igreja. Se você precisar de ajuda, nos procure. Nós temos um grupo de intercessão orando. Nós temos um grupo de pessoas que estão sem congregar em igrejas físicas, mas estão em comunhão com Deus. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Que a sua semana seja uma semana tremenda para a glória de Deus.